Oi, este é o Conexão. A endometriose é uma doença que afeta 7 milhões de mulheres no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela é uma condição na qual o endométrio, que é uma mucosa que reveste a parte interna do útero, cresce em outras regiões do corpo e é uma das principais causas da infertilidade feminina. A gente conversa agora mais um pouco sobre este assunto com a Maria do Carmo Borges, que é ginecologista e presidente da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Maria, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O que você percebe? Nós brasileiros e brasileiras, a gente sabe o que é endometriose? É uma doença que já tem um pouco mais de informação por aqui? Endometriose, Karen, é uma doença antiga. Ela foi descrita em 1850 e alguma coisa. Mas hoje eu diria que sim, as pessoas têm mais percepção. Hoje se fala mais, até porque se vive mais, então você tem mais oportunidade de ter pacientes com este problema. Mas é sempre importante se divulgar e se conscientizar do que ela é, do que ela pode causar e da importância de se fazer um diagnóstico precoce. Quando a gente fala num universo de 7 milhões de mulheres que são atingidas pela doença, é um número realmente considerável, né? Ah, com certeza. Tanto que a Organização Mundial de Saúde considera a endometriose como uma doença, uma patologia, não é um sintoma, não é uma bobagem. São muitos milhões de mulheres no mundo inteiro e no Brasil também. E aí, no início, eu já até dei umas informações sobre a endometriose, mas o que é exatamente? Assim, já se sabe o que causa a endometriose? A gente sabe o que é, como que ela aparece, né? Esse tecidozinho que chama endométrio, que reveste a cavidade uterina e que, na verdade, o endométrio, no início de um ciclo da mulher, de um ciclo menstrual, ele é fininho, porque as células descamaram. Na medida que o ciclo vai ocorrendo, se essa mulher não usa anticoncepcional, por exemplo, ele vai aumentando, espessando. No período pré-ovulatório, ele fica prontinho para receber, se chegar um bebê ali, se chegar um embriãozinho para implantar, para acolher esse embrião. Para ser uma casinha ali para ele, né? A gente chama exatamente de casinha. E se não ocorre uma gestação, ele descama. Então, nessa hora que o endométrio descama, a gente sabe que uns 80% das mulheres, alguma dessas células, junto com sangue, elas vão por dentro das trompas e caem dentro da cavidade abdominal, ou elas circulam pelo sangue mesmo da mulher. Só que o problema, quando ocorre a endometriose, é que essas células não entendem que elas estavam sendo jogadas fora. Então, ali, ou junto do útero, perto da bexiga, perto do intestino, nos ovários, ou até essas que circulam pela circulação, pelo sangue, né, vão a qualquer lugar do organismo, elas podem se assentar em algum lugar do corpo e entenderem que elas estão ali como se estivessem dentro do útero. Um novo ciclo prolifera. Na hora que descama, sangra. Então, esse sangramento, seja microscópico, seja visível macroscópico, ele é irritativo se ele não está, se ele está em algum lugar que não deveria estar. E isso provoca aderências, provoca um fator irritativo, por isso dor pode ser uma consequência muito importante. Então, falando sobre os sintomas, o principal deles é a dor? Eu diria que é o que chama mais atenção e que muitas vezes leva ao diagnóstico, embora esse diagnóstico também às vezes possa ser atrasado, porque não se dá muito valor a esse sintoma quando uma mulher diz: olha, eu tenho muita cólica menstrual. Um pouquinho de cólica tudo bem, mas muita cólica, uma cólica progressiva, uma cólica muitas vezes incapacitante, porque há mulheres que no período menstrual não conseguem trabalhar, tem náuseas, tem enjoo, tem vômito, tem dor de cabeça, tem mal-estar, tem que ficar deitada. E algumas pessoas, né, dizem: isso é bobagem, isso é frescura, não existe isso, né? Então, quando essa dor é um sintoma importante, às vezes a mulher percebe que no período menstrual ela também sangra quando ela evacua, sangra ao urinar, tá? Que não é ainda a menstruação. A mulher consegue diferenciar isso direitinho. Tá? Então, esses são sintomas importantes. Mas é importante também, Karen, observar que a endometriose pode não ter sintomas. Então, ela pode ser um achado num exame ginecológico, por exemplo, de algum aumento nos ovários ou alguma massa abdominal mesmo palpável, ou às vezes em outra especialidade clínica, porque essas
endometriose de localização irregular, por exemplo, pode ser no rim, pode ser no pulmão, pode ser até, por exemplo, dentro do olho, pode existir. Então, assim, quais exames as mulheres têm que fazer? Em primeiro lugar, elas têm que ir ao ginecologista anualmente, né? Ao ginecologista, ao clínico, né? Quer dizer, tudo passa por uma prevenção de saúde. Prevenção de saúde é procure uma assistência médica regular, tenha um bom estilo de vida, tenha uma boa qualidade de cuidados alimentares, exercícios, etc., mas procure um médico com alguma regularidade, né? Para a mulher, esse médico é o ginecologista, né? Então, o ginecologista ele tem que estar atento do que ela fala, de dar atenção a essa queixa, de fazer um bom exame, de se perceber alguma coisa diferente. O diagnóstico poderia ser um exame de imagem, como ultrassonografia, uma mais específica, se você está buscando endometriose, principalmente nesses casos de dor ou de dificuldades para evacuação e tal, é a ressonância magnética da pelve. Existe um exame no sangue que se chama CA-125, é um marcador, mas ele não é específico de endometriose. A gente tem que tomar cuidado e dizer assim, se eu tenho esse marcador aumentado é igual a... Não, igual a, não. Mas ele pode apontar um caminho. Um caminho, exato. E assim, a endometriose ela pode aparecer em qualquer idade, né? Não é exatamente essa mulher que tem 25 anos, porque muito se espera que seja essa mulher nessa idade, né, adulta. Mas meninas mais novas podem apresentar. Meninas mais novas, adolescentes, exatamente aí é que entra essa questão da cólica menstrual, que às vezes não é muito bem avaliada, ou que os próprios pais ou às vezes até alguém de situação de serviço de saúde não dá muita bola para a queixa. Mas tem que estar atento, porque o diagnóstico ele pode ser feito precocemente numa adolescente que está penando com as suas menstruações, na vida, no período de vida reprodutiva maior. Claro que vai ter importância, porque se ela começa a ter essas alterações irritativas, ela pode ter problemas na permeabilidade das trompas ou algum problema ovariano que implique em dificuldade de engravidar. E a mulher na menopausa e pós-menopausa também. Também pode aparecer. Porque se diz assim, tá bom, esse é um problema do útero enquanto ela está menstruando. Ok, mas essas células, se elas entenderem que elas vão funcionar mesmo na mulher na menopausa, essa mulher na menopausa também pode ter problemas. Principalmente se ela for tomar alguma medicação hormonal, como também hoje é muito comum, né? Ai, gente, realmente, o negócio tem que prestar atenção, porque pode acontecer com qualquer pessoa. E aí os tratamentos, a partir do momento que se descobriu que a mulher tem endometriose, quais são os tratamentos? Tem casos em que há até cirurgia, né? Sim, a primeira coisa o princípio em medicina você trata sempre da forma mais simples possível. Então, se o problema é cólica menstrual e se isso está relacionado a um sangue mensal, você bloqueia a menstruação. Então, isso é um tratamento hormonal. Pode ser feito com comprimidos, às vezes o próprio anticoncepcional pode ser utilizado bem para, se você faz ele contínuo, né, sem interrupção, você pode melhorar bastante bem, não só a endometriose, quanto a questão da dor. Existem medicações até injetáveis para isso, de mais longo alcance. Quando essas coisas não vão controlando bem, muitas vezes a cirurgia, principalmente hoje cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia menos agressiva, né? De você, principalmente nos casos de dor, ela pode ser muito interessante, nos casos de liberar algumas aderências de trompa, liberar a possibilidade do ovário encontrar a trompa, e isso significa engravidar, né? Da trompa conseguir pegar o óvulozinho no ovário. Algumas vezes essas cirurgias começam a ficar mais agressivas, na necessidade de retirar um ovário, de retirar, às vezes, ambos os ovários, de pensar em retirar o útero junto. Então, tudo depende da idade da mulher, do que você está como objetivo, sempre assim, de uma forma mais conservadora para uma mais agressiva. Na minha área específica de trabalho, né, de reprodução, isso termina muitas vezes indo para o caminho da reprodução assistida. Mas mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado de dizer assim, tudo em endometriose é possibilidade de tratar, mas sempre com boas expectativas, mas nunca com garantias absolutas, porque
Endometriose é uma patologia que a pessoa pode pensar que está curada e de repente ela pode voltam todos os sintomas. Entendi. Muito obrigada pelas suas informações, viu, doutora Maria? Deu para entender tudo e acho que o grande resumo é procure mesmo ginecologista, e se a dor é muito diferente, é muito intensa, realmente tem que investigar. Diferente, vá no seu médico, converse com seu médico, insista, ok? Insista, porque você tem que ser escutada, né? Com certeza. Obrigada, viu? Volte sempre à Conexão. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E não se esqueça, nenhum para trás.